Alô. Olá, boa noite. Vamos lá, o pessoal está entrando. Hoje é a primeira vez que o Kulitashi vai fazer uma live com essa formatação. Nas lives anteriores nós tivemos mais de um convidado, não é? Então hoje faremos nossa primeira live com justamente esse ilustre convidado que acabou de chegar. Vou aqui já solicitou, colega e amigo Daniel. Fala, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem? Graças a Deus. Como estamos nessa pandemia? Só com essa barba de quarentena que tá levemente imoral, mas fora isso tá tudo ótimo. Ainda vou chegar aí. Se essa pandemia demorar muito, eu acho que eu vou conseguir chegar. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, graças a Deus. Pronto. Normalmente eu aguardo alguns minutinhos, né? É o tempo que o Instagram vai notificando os nossos seguidores. O pessoal vai entrando. Hoje é a primeira vez que o escritório está fazendo uma live com apenas um convidado, né? E eu estou gostando muito disso porque é uma matéria que é instigante, né? Certamente eu vou aprender muito contigo, né? Imagina. E até porque na justiça do trabalho isso ainda é muito tabu, né? Isso é muito Sim. controverso. Já tentaram algumas vezes flexibilizar essa rigidez da CLT, mas é muito difícil, né? Então, mesmo com a reforma trabalhista, ainda tem muitos passos a serem dados para que empregado e empregador consigam resolver suas querelas de uma forma menos litigiosa, né, meu amigo? Rapaz, o CBMA está fazendo, especificamente na área trabalhista, o CBMA, que é uma instituição de arbitragem do Rio de Janeiro, está fazendo um trabalho de desenvolvimento de arbitragem trabalhista. Eles lançaram um curso, aliás, minto, o CBMA tem uma regra específica e a ANCHAM, American Chamber of Commerce, em São Paulo também. Eles lançaram, inclusive, um curso específico de preparação de arbitragem trabalhista. Amanhã, inclusive, eu faço parte, amanhã vai ter a aula final, que é uma simulação de audiência, e me convidaram, e até quando me convidaram eu disse, olha, eu se fosse uma arbitragem no mundo real, teria que recusar esse convite, porque trabalhista não é a minha área, não sou nem de perto um especialista na área, mas eles queriam que todos os tribunais estivessem equilibrados, com gente só, com gente que muito background, muito de arbitragem, com gente de background muito de trabalhista e alguém que tivesse uma posição um pouco intermediária. Então, mas ele hoje tem um investimento grande no desenvolvimento dessa preparação para esse mercado, que é um mercado que é cheio de certezas, né? A arbitragem trabalhista de todos os mercados é um mercado que a gente tem muito medo com o que o TST vai decidir fazer na arbitragem trabalhista. Esse é um dos questionamentos que eu vou te fazer, envolve justamente essa questão que tanto nos aflige, que na Justiça do Trabalho, querendo ou não, é mais assintoso, que é a imprevisibilidade das decisões judiciais, né? No Brasil. Então, isso é algo que gera uma insegurança em todas as escalas, todas as esferas jurídicas, e no judiciário trabalhista isso é exponenciado, isso é um dos fatores do custo do empresariado, como coloca na ponta do seu lápis, e acaba o seu negócio gerando um custo muito maior do que deveria ter. Mas vamos lá, meu amigo, já temos aqui alguns minutos.
Infelizmente o Instagram ele tem uma limitação de 1 hora, né? Então a gente também não pode ficar muito tempo, senão a gente perde o conteúdo. E aí eu já te peço, venha, que eu vou limitar um pouquinho o seu currículo, porque senão vai passar meia hora do Instagram e eu não termino ele, né? Então vamos lá apresentar um pouquinho o nosso nobre amigo o Daniel, né? Advogado, sócio fundador do escritório Jacob Nogueira Advogados, é mestre em Direito pela Universidade de Texas, nosso conselheiro, né, da OAB Federal, né, presidente da Comissão Especial de Arbitragem do Conselho Federal da OAB, né, de 2016 e 2017, membro do Corpo Docente Internacional do CIARB, participante da Academia Avançada de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional, coordenador regional do Comitê Brasileiro de Arbitragem e coautor de obras diversas, né, tanto na esfera do comércio internacional e também da arbitragem. Não é, meu amigo? É isso. Dito isto, seja bem-vindo. É um prazer muito grande poder bater um papo contigo nessa pandemia, levar um pouquinho de conhecimento para quem nos segue, quem nos ouve. Eu acho que é uma forma que a gente tem como contribuir dentro da nossa esfera profissional, gerar conhecimento, levar informação fidedigna, né? Ainda mais num cenário de tanta fake news, de tantas controvérsias, né, tantos fatos que são tanta discussão sobre ciência, e o direito é uma ciência, e a gente está aqui para fazer com que os fatos fidedignos sejam espraiados na sua maior potencialidade, né? Meu nobre, queria que você, como uma forma de introdução, né, nesse bate-papo, queria que você discorresse brevemente sobre o que seriam, né, esses meios alternativos de resolução de conflitos, pontuando aí as principais modalidades e as suas características. Olha, a rigor, existem tantos meios de resolução de conflitos privados quanto existem litígios, né? Você, teoricamente, consegue, se as partes tiverem a flexibilidade de fazê-lo, vocês conseguem desenhar um mecanismo de resolução de conflitos que pode ser desenhado para cada caso. Mas, assim, via de regra, quando você fala dos mecanismos de solução de conflitos fora do Poder Judiciário, as duas grandes marcas que são sempre citadas mediação e arbitragem. E mediação e arbitragem que são primos meio estranhos. Eles são colocados dentro do mesmo balaio, um pouco por um negócio meio, uma questão histórica de serem dois mecanismos privados de solução de conflitos, mas eles têm muito pouca coisa a ver uma coisa com a outra. Eu uma vez dei uma palestra quando eu expliquei a diferença de mediação para arbitragem, um aluno disse, professor, achava que era igual compra e venda. Mediação e arbitragem achava que era a mesma coisa, que era assim, um nome composto, mas não. São dois mecanismos de resolução de conflitos que são absolutamente diferentes, que têm metas distintas e que têm formas diferentes de solucionar o conflito. Tá? A mediação, todos nós temos alguma experiência com o que é a mediação, pelo menos na sua versão mais simplificada, que é a conciliação. A mediação é um mecanismo de solução de conflitos, em que você traz um terceiro neutro para o conflito, só que esse terceiro neutro não tem função decisória. A função desse terceiro neutro é facilitar a comunicação das partes, é tentar enxergar o litígio de forma holística, para fazer com que as partes alcancem um acordo dentro do seu litígio. Então, um mediador que está fazendo o seu trabalho, meu presidente Marco Aurélio Lima Choy, só para agradecer, meu presidente, meu sócio, só para agradecer a honra dele aqui na live. Mas na mediação, o mediador, se estiver fazendo o trabalho dele corretamente, ele simplesmente tenta compreender o litígio por trás das posições. Porque quando você está litigando, você tem as suas posições e tem seus interesses. Uma delas é explícita, outras vezes nem tanto. Né? Na sua posição eu quero A, mas você quer A, por que você quer A? E tentar entender a razão subjacente de por que você quer A, às vezes, isso é muito comum, por exemplo, em briga de societária, de sociedade familiar. Às vezes os irmãos estão brigando, às vezes os irmãos estão se matando numa empresa e a razão pela qual eles estão se matando não tem nada a ver com a empresa. É porque num jantar no Natal, há 12 anos,
um ofendeu o outro, assim, enfim, às vezes a questão não é nem jurídica, às vezes é de fato, Sim. existem situações que precisam ser solucionadas que são subjacentes. E se usa muito para quando fala de mediação, tem um exemplo que é clássico, mas é sempre usado. O pai chega em casa e os dois filhos estão se matando. O filho e a filha estão se matando quando chega em casa. O que é que eles estão se matando? Estão brigando por conta de uma laranja que tem lá. Eu quero a Ah, laranja, eu pedi a sim. primeira laranja, eles estão se matando por causa da laranja. Ele senta lá com os filhos, o que é? Eu quero a laranja, eu quero a laranja. Aí ele puxa o filho para o lado. Por que você quer a laranja? Não, não vou falar, mas eu quero a laranja. Ele puxa o filho para um lado. Diz, por que tu quer a laranja? Poxa, a mamãe vai chegar, eu quero fazer um copo de suco de laranja para a mamãe. E se eu falar para minha irmã, ela vai estragar a surpresa e não vai deixar eu fazer a surpresa para minha irmã, para minha mãe. Aí ele pega a filha e diz, para que você quer a laranja? Eu estou querendo fazer um bolo de laranja. Para fazer esse bolo eu preciso da casca de uma laranja. Mas se eu falar para o meu irmão que eu preciso disso, ele vai estragar a minha surpresa. O pai, tendo enxergado que o que um quer é a casca e o outro quer o suco, ele consegue achar uma solução de valor para os dois. É isso que o mediador tenta fazer. Ele enxerga o conflito a partir ele tem uma visão do conflito que nenhuma das duas partes tem, porque ele usa técnicas muito avançadas, uma delas é o Caucus, ele conversa com as partes em particular e conversa com as partes em conjunto, depois em particular e conjunto, dependendo do modelo, o que o mediador ouve de um dos lados, ele não pode falar para o outro, mas ele começa a enxergar uma visão do conflito que nenhum dos dois tem. E aí ele consegue, assim, se ele conseguir compreender algumas coisas que as partes não podem dizer uma para a outra, ele consegue encontrar soluções. Por isso que a mediação funciona super bem para conflitos familiares, a mediação funciona bem para alguns tipos de conflito societário, empresarial já é uma técnica um pouquinho diferente, mas no fim do dia, a mediação é uma tentativa de acordo facilitada, é uma tentativa de acordo muito mais estruturada e muito mais profissional, mas no final do dia a mediação pode falhar. Pode ser que quando termine esse processo todo, as partes não cheguem a um acordo. Perfeito. A arbitragem é um outro animal completamente diferente. Por quê? Na arbitragem, as partes, em algum momento da sua relação contratual, me perdoem que tem um gato andando atrás de mim aqui. Eu tem a minha aqui. Na arbitragem, as partes, em algum momento, celebram um acordo chamado convenção de arbitragem, que pode ser um acordo celebrado ou no momento da assinatura do contrato, e aí esse acordo vai chamar cláusula compromissória, ou já quando o conflito já seja existente, e aí esse acordo vai chamar de compromisso arbitral. Então, o compromisso arbitral e a cláusula compromissória são espécies do gênero convenção de arbitragem. As partes, em algum momento, celebram esse pacto chamado convenção de arbitragem, e através desse pacto, elas dão a um terceiro privado um poder jurisdicional em relação ao conflito das partes. O que isso significa? O terceiro neutro que for chamado para resolver o conflito na arbitragem, ele vai sentenciar o processo. Ele vai agir como se juiz fosse. Ele vai analisar os argumentos das partes, ele vai analisar as provas, ele vai ouvir testemunhas, ele vai ordenar realização de perícia, ele vai realizar audiência, e ele vai, no final do dia, praticar um ato que é chamado de sentença arbitral, que é um título, segundo a nossa norma processual civil, é um título executivo judicial, e segue o regime de cumprimento de sentença, sendo que, mais do que o título executivo judicial, não está sujeita à ação rescisória, à sentença arbitral, e você só pode questionar a sentença arbitral na justiça numa ação notória que tem um prazo decadencial de 90 dias, exclusivamente para questionar questões formais. Em que hipóteses você pode questionar a sentença arbitral na justiça? Se não tinha convenção de arbitragem, ou se a sentença foi fora dos limites da convenção de arbitragem, ou se não foi dado contraditório, igualdade, direito à ampla defesa, ou você não tem oportunidade de apresentar o seu caso adequadamente, ou não tem os requisitos formais da sentença, relatório
fundamentação, parte dispositiva, assinatura e data, só por essas questões formais. Então, quando você celebra uma convenção de arbitragem, o árbitro, eventualmente nomeado, se torna soberano para a decisão de mérito do caso. Você retira do Poder Judiciário o poder de decidir seu caso e você entrega isso pro árbitro. Então, essa é a diferença, mais ou menos, entre os dois institutos. Não, perfeito. Só para colocar, Daniel, mais um exemplo em relação à mediação, desses casos práticos que a gente ouve, tem a da laranja e recentemente eu ouvi também, e eu gostei muito e vou aplicar aqui em casa. Se eu tiver mais um filho, vai ser assim. Um corta, não escolhe. Exatamente. Clássico, isso é clássica. Exatamente. Então, tem essa briga, um olhava para o prato do outro, um olhava para o copo do outro e vai. Então, agora, a partir de agora, um coloca e o outro escolhe. Acabou. Pronto, é a coisa mais justa aqui. Eu tive um cliente que estava tendo um cliente numa disputa imobiliária grande e tinha uns ativos aí para dividir, etc. A proposta do cliente faz o seguinte: você faz 2 pacotes de ativos e eu escolho quais dos 2 pacotes que fica comigo, ou então vice-versa, eu faço os pacotes dos códigos. Então, essa mesma lógica do bolo, de um corta o bolo, o outro escolhe a fatia do bolo cortada, ela funciona também dentro dessa teoria de... Pois é. A minha sócia erga omnes aqui, minha sócia escritório caso, já deu com certeza aqui, já concordou, vamos aplicar isso. Meu amigo, indo um pouquinho mais para uma parte de negociação e conciliação, eu, até para me aprofundar um pouco mais no tempo, eu vi alguns webinars, vi algumas lives, e eu vi um caso em que um gestor jurídico de uma plataforma de e-commerce bem conhecida aqui no Brasil, né, ele estava mencionando que a plataforma deles, eles fazem 13 transações por segundo nessa plataforma, né? São 13 negócios por segundo. Imagine o potencial de litígio de uma plataforma dessa, né? E aí ele explicando alguns projetos, algumas ferramentas de prevenção, né? Tem um projeto que é quando já tem uma ação judicial, né? E aí eles conseguem, antes mesmo da audiência inaugural, fazer uma composição, e também contou algumas ferramentas mesmo antes da judicialização, né? E aí eu achei muito interessante, ele pontuou, inclusive, eles são associados ao consumidor.gov.br, né? Então, que é uma ferramenta do próprio governo federal que faz essa interação, né, entre suposto prejudicado e a outra parte interessada para tentar compor, tentar conciliar antes de uma judicialização, né? E também pontuou algo muito interessante, que é a utilização das novas tecnologias, né? Ele pontuou que a empresa ela tem se utilizado muito de ferramentas como o Google AdWords, né? Então, eles cadastram palavras-chave que aí eles fazem com que, primeiro, eles filtram eventuais riscos, ou seja, alguém que procure no Google processar a plataforma X, reclame aqui com a plataforma X, eles já têm como saber e já direcionam essas pessoas para links de composição amigável, ou seja, entre aqui e resolva antes, não acione, faça dessa forma que é melhor. Então, olha como a tecnologia, a gente tem como extrair muitas coisas positivas disso aí, né? E aí, a gente vê que a cultura nossa é do litígio, infelizmente, né? Mas a gente precisa romper essa cultura, e eu estava lendo algumas decisões que com a pandemia tá essa fervura de renegociar contratos. A gente vê muito contrato de aluguel, né? Muito contrato de aluguel para tentar escola também. E aí, muitas dessas situações, quando vai para o judiciário, justamente pela imprevisibilidade das decisões, não se consegue
uma decisão que seja boa para todos. E aí, isso que eu queria ponderar, como é importante esses meios alternativos de composição, porque eu vejo, principalmente os consensuais, né, a exemplo da mediação e da conciliação, porque a chance de se manter ou de se reconstruir uma relação jurídica, um negócio jurídico, é muito maior de você ir para um meio que é mais litigioso. Né? Então, você manter uma relação com o seu contratado, eu estou dando esse exemplo porque decisões judiciais que eu vi recente, o locatário pede a renegociação, a diminuição do aluguel, perde judicialmente, e o locador tem deferido o pedido de entrega das chaves. Né? Ou seja, não tem a redução que era pretendida, e a resposta do judiciário foi a finalização de um negócio jurídico. Isso não é ruim só para as partes, isso é ruim para toda uma cadeia econômica. Né? Toda a sociedade sofre com isso. Então, será que não fosse uma mediação, será que uma conciliação, isso já não seria muito mais benéfico? Certamente sim. Né? E aí eu queria ver da gente, e aí eu vou botar um pouco na gente, Daniel. Qual você acha que é o papel dos cursos de direito e da advocacia para essa mudança de mentalidade, para realmente um rompimento com essa cultura de litígio, passando a adotar novos paradigmas, né, que prestigiem os meios alternativos? Queria ouvir você, meu amigo. O professor Maurício Gon, ele sempre cita, a frase acabou virando dele, porque ele sempre cita a frase e é de alguém, mas eu não sei quem é o autor original, eu sempre associo ao Maurício Gon. Ele sempre cita uma frase, diz que nós somos formados, deformados e conformados na beligerância das nossas instituições de ensino jurídico. A gente passa a faculdade inteira aprendendo a resolver o conflito de uma só forma, batendo na porta do juiz. É assim que a gente aprende a resolver o conflito na faculdade, e a gente é treinado os anos inteiros da faculdade como esse é o mecanismo que você usa. Quando muito, a faculdade tem uma cadeira que diz, também dá para usar isso aqui, mas é uma cadeira em 5 anos de formação que explica como é que faz, como é que resolve o conflito batendo na porta do juiz, o que tu citaste aí, tem vários aspectos do que tu citaste que são interessantes. Primeiro, existe uma especialidade, e aí um pessoal que é muito, muito, muito bom mesmo, dentro da área de resolução de conflitos, que trabalha com um negócio chamado de DSD, Dispute System Design, desenho de sistemas de resolução de conflitos. Hoje no Brasil, os 2 maiores expoentes do DSD é Diego Falek e Ela Gabay, são os outros. O que é o DSD? Você pensa não só um meio de resolver conflitos, você organiza um sistema de resolução de conflitos para lidar com certos cenários. E aí, na experiência do Diego Falek, por exemplo, o Diego Falek é um jovem advogado que estudou em Harvard, estudou justamente na escola de negociação de Harvard, etc., voltou para o Brasil. E o primeiro grande caso dele foi quando caiu um avião desses, não sei se foi da TAM ou da Air France. Caiu um desses aviões e ele estruturou todo o mecanismo de resolução de conflitos. Não era uma coisa só, ele criou todo um sistema para permitir isso. E eles conseguiram um nível de acordo tipo de 90%, é um negócio assim realmente impressionante, sem necessidade de judicializar. O mesmo escritório foi usado pela Vale, nas duas vezes que teve rompimento de barreira. E aí eles estruturaram todo o arcabouço de solução de conflitos e contrataram mediadores e contrataram não sei o quê, para que todos os atores do processo tivessem como participar disso. E resultado, mais uma vez, a judicialização é muito baixa, as pessoas acabam tendo... Porque às vezes, e não é minha especialidade, eu sou um cara da arbitragem, a minha especialidade eu comecei na mediação, não vamos falar isso para ninguém não, porque eu brinco que o pessoal da mediação é tudo bicho grilo. Eu comecei na mediação, mas eu me encontrei na arbitragem. A minha especialidade é resolver conflito nesse mecanismo privado de jurisdicional. Mas a galera que é de DSD
organiza, porque às vezes é uma mãe que perdeu um filho, ela quer gritar com alguém, isso é válido. E assim, ela quer ter a oportunidade de falar para alguém da empresa o que ela está sentindo, ela quer. Então, os caras estruturam todo o mecanismo para dar as múltiplas variáveis de solução de conflitos, para permitir que o conflito seja solucionado sem que seja pelo caminho tradicional. O escritório do Falec também, ele prestou um serviço para uma Anatel de algum desses países aqui da América do Sul, não lembro qual, não lembro se foi Peru, Equador, um desses que contratou o escritório dele para poder resolver os conflitos para criar um sistema de resolução de conflitos entre o usuário e as empresas de telefonia. Então, assim, tem muitos mecanismos. O ODR é um deles, que é o Online Dispute Resolution que você está falando, resolução de conflitos online. Num mundo que você tem... se você tem duas empresas, uma que tem uma política de resolução de conflitos e que dá essas oportunidades para o usuário, dá a oportunidade para o usuário resolver o conflito de forma mais eficiente. Hoje, no mundo dos cliques, o cara acaba clicando e resolvendo. E você tem um percentual de sucesso muito alto em relação a isso. E isso é tudo custo que a empresa deixa de ter, custo transacional com o Poder Judiciário, que é um custo transacional alto enfim, mais uma vez, incerto. Agora, a incerteza, deixa eu dizer uma coisa, e é uma posição que é um pouco diferente minha de alguma... Eu não acho que a incerteza seja necessariamente uma coisa ruim. Te explico por quê. Quando você vai para a arbitragem, você não está na lógica do Poder Judiciário. Quando você está na arbitragem, uma das grandes vantagens que é dada para... Tem várias. Bom, a velocidade do processo. A Canorte, que é a instituição de arbitragem que tem aqui no Amazonas, terminou agora um processo muito, muito grande de construção. Salvo engano, foram 18 meses do dia que foi protocolado o pedido até o dia que tem a sentença transitada em julgado, digamos assim. Um processo complicado que levou centenas de horas, que teve audiência de vários dias, etc. Então, ele é mais eficiente, é mais ágil que o Poder Judiciário, dá mais atenção para o teu processo que o Poder Judiciário. A audiência de 3, 4 dias na arbitragem não é um negócio impossível, é muito comum, diga-se de passagem, você cuidar do seu caso 3, 4 dias. Mas o fato é que cada arbitragem é uma arbitragem diferente. Por quê? Porque cada arbitragem, as partes têm a possibilidade de influenciar a composição do tribunal. Cada instituição tem uma lógica diferente. Em várias das instituições, quando você tem um tribunal com 3 árbitros, você, como advogado de uma das partes, indica um, eu, como advogado de uma das partes, indico outro, esses 2 indicam um terceiro, a não ser que não chegue em um acordo, a instituição nomeia o terceiro. Mas em outros, como o caso da Canorte, a Canorte funciona da seguinte forma: mesmo que seja árbitro único, mesmo que seja um só árbitro para o teu conflito, a instituição prepara uma lista de 7 nomes, manda para mim e para ti como advogado de partes contrárias. Desses 7 nomes, eu excluo 3 e ranqueio os outros 4. Tu fazes a mesma coisa, tu exclui 3 e ranqueia os outros 4. Quem ficar melhor no nosso ranking conjunto vira o árbitro da demanda. Então, nós 2 contribuímos para a nomeação do árbitro daquele conflito. Nós 2 participamos se nós quiséssemos, nós poderíamos ter o excluído, e isso significa que cada arbitragem depende do seu árbitro. Então, eu posso ter uma arbitragem que eu tenho um árbitro que tem um pensamento mais pacta sunt servanda, e é isso mesmo, e o que está assinado no contrato, isso não é sagrado, isso não tem que ser mudado em hipótese nenhuma. Eu posso ter um árbitro que tem uma visão do papel social do contrato e da evolução das relações jurídicas e tal. E para cada caso eu posso ter uma decisão diferente, mas não gera precedente. A função dele não é decidir para gerar não, a função dele é decidir o meu e o teu caso. Nós estamos em conflito, nós precisamos que o nosso caso seja decidido. Então, e aí, eu tenho uma... E é uma posição muito minha, ela não é majoritária, nem de perto.
mas tem um doutrinador internacional, que o nome dele é Wayne Simer, e ele diz, quando a gente fala de arbitragem internacional, que os árbitros têm um dever implícito, deontológico, não é um dever legal, não é um dever jurídico, mas é algo que se espera dos árbitros, que eles tenham um negócio chamado dever de comercialidade. E o que é o dever de comercialidade? Dentro do direito aplicável, a gente vai aplicar o direito brasileiro. O direito brasileiro tem algumas opções. É muito difícil uma coisa no direito ser absolutamente preto no branco, né? A gente chega numa análise jurídica e eu tenho a opção A, a opção B e a opção C. O Ensheimer diz que dentro desse direito aplicável possível, os árbitros têm que sempre tentar aplicar a solução comercialmente mais razoável dentro do contexto do conflito. Então, eu acho que ele está certo em fazer isso. Eu acho que quando você procura a arbitragem, você procura, de fato, uma solução que seja uma solução comercialmente, que faça sentido comercial. É para isso que os empresários procuram isso, né? Então, eu acho que essa incerteza boa, tem gente que acha o contrário. E aí, repito, se eu sou nomeado como árbitro, essa é a minha posição, minha visão de mundo é essa. Minha visão de mundo é que, dentre as opções que o direito me dá, eu devo tentar aplicar sempre a solução que é comercialmente mais viável para ambas as partes, que faz comercialmente mais sentido para ambas as partes, na hora de decidir, dentre as opções do direito. Não é equidade, eu não vou decidir da minha cabeça, dentro das opções que o direito me dá. Tem outros árbitros que têm uma visão de mundo completamente diferente, que dizem, não, o correto é o correto e é melhor ter previsibilidade do que qualquer outra coisa, ainda que isso signifique que a decisão vai gerar ruína econômica de uma das partes. E é uma visão também válida. E aí vai do teu trabalho de entender o que pensa o teu árbitro na hora dele ser nomeado, e tu teres essa possibilidade de influenciar na escolha do árbitro é uma das grandes vantagens que a arbitragem tem. Não, com certeza. E aí, meu amigo, já enveredando mais para a arbitragem, a gente sabe que muitos têm uma ideia de que a arbitragem ela apenas deve ser utilizada para processos maiores, mais complexos, né? E que teria um custo substancialmente elevado. Queria perguntar de ti, primeiro, é uma visão realista, né? Como mudar essa percepção da arbitragem para que empresas de pequeno porte, microempresários, empresários individuais, também possam vir a se utilizar desse meio alternativo para, eventualmente, solucionar os seus conflitos? Tá. Eu vou falar duas coisas em relação. Primeiro, saber escolher a sua instituição de arbitragem. Vou contar um caso, isso é um caso real, isso é uma história real, tá? Nós estruturamos para um cliente uma SCP, uma Sociedade de Conta de Participação. Ele ia fazer um investimento, era um negócio assim, da ordem de 20 milhões de reais e tal, e a gente fez a estrutura e preparou uma SCP para ele, enfim. Ele nos liga, ele ligou para a gente uns meses depois, vem aqui no escritório e tal, e ele começa a contar a história. Rapaz, sabe aquela SCP que tu fizeste para mim, que eu investi lá naquele negócio? Pois é. O meu cunhado, ele ia investir numa sorveteria. E que ele investiu lá tipo 40 mil reais numa sorveteria. Eu já tinha aquele modelinho de contrato que tu tinha feito para mim. E eu dei para ele o modelinho e o cara tá devendo 12 mil reais para ele e não paga. E eu queria saber como é que resolve. Qual era o probleminha? Para a operação de 20 milhões de reais, nós colocamos dentro do contrato uma cláusula da Kansas CBC, que é uma fantástica instituição de arbitragem no Brasil. É a maior instituição de arbitragem do hemisfério sul. É muito boa. Só que qualquer conflito na Kansas CBC, por menor que seja, custa 200 mil reais entre honorários e custos arbitrais. O mercado da Kansas CBC são os casos de 1 milhão para cima. É onde ela foca. Então, para o negócio do meu cliente, que era de 20 milhões, fazia todo sentido que fosse a Kansas CBC. Para o negócio do cunhado dele,
que estava investindo 40 mil reais numa sorveteria e que estava precisando receber 12 mil reais que o cara não pagava, não fazia o menor sentido Sim, ter, sim. ter, ter essa câmara. Então, a primeira sugestão que eu faço é saber escolher instituição de arbitragem que seja compatível com isso. Porque tem instituições como a Câncer CBC, como a CCI, que são muito boas, mas elas focam num mercado gigante. Esse é o foco delas. Tem outras instituições, como a Camarb, que é uma instituição que olha, ela não é uma instituição que olha para fora do Brasil, ela olha para dentro do Brasil, ela nasceu em Belo Horizonte, tem escritório em São Paulo, tem escritório no Rio, tem escritório em BH, tem escritório em Recife, em Brasília. É uma instituição que olha para o Brasil para dentro, que o menor valor de uma arbitragem na Camargo é 15 mil reais para demandas menores. Já não são mais os 200 mil da Câncer De CBC. 200. Por exemplo, a Canorte, que é a nossa instituição aqui local, ela tem ativamente uma política ativa de possibilitar pequenos conflitos. A Canorte tem um regulamento para arbitragem expedita que eu acho que por 3 mil reais, um negócio como 3 mil reais, você faz uma arbitragem de até 50 mil reais do valor do conflito. Então, assim, porque ela tomou essa decisão de atender esse mercado. Então, a primeira coisa que eu digo é saber escolher a instituição de arbitragem. Mas, vou dizer uma coisa, tem um fator que é muito interessante na arbitragem. Eu consigo provar matematicamente que a arbitragem ela é mais barata do que o Poder Judiciário. Eu tenho uma tabela que mostra isso. Por quê? Porque no Poder Judiciário o processo fica lá, juros, correção, honorários sucumbenciais, tal. E daqui a 7, 8 anos, que é o tempo de maturação do processo, quando vem a bomba. A arbitragem, o que faz com que ela tenha a percepção de ser mais cara, é que eu tenho que pagar por esse serviço antes dele começar. Então, o judiciário, assim, eu pego o mesmo conflito, eu fiz essa comparação, eu pego o mesmo conflito. A arbitragem termina em 18 meses, o conflito no Poder Judiciário termina em 7 a 8 anos, segundo a Justiça em Números. Mesmo pagando mais para a arbitragem começar no desembolso aqui na entrada, o do Poder Judiciário vai sair mais caro, por causa do custo do dinheiro no tempo e quanto que isso... Só que são custos, primeiro, são custos escondidos, e segundo, é um custo que você só vai ver quando, lá na frente, quando a bomba estourar. Mas vou te dizer uma coisa, o fato de você ter que meter a mão no bolso para começar a brigar na arbitragem tem um efeito colateral super interessante e alguém algum dia deve estudar isso. Isso já aconteceu com a gente no escritório inúmeras vezes. O cara chega lá no escritório, tem uma cláusula de arbitragem, a cláusula de arbitragem CCI, a cláusula de arbitragem Câncer CBC e tal, e a gente olha o caso, faz uma sugestão, aí a gente orça quanto é que vai ser para começar essa briga. E vê lá com a instituição quais são as custas e honorários que vai gerar. E volta para o cara e diz, ó, no caso da Câncer CBC, ó, você tem um caso aqui de 8 milhões e tal, não sei o que, tu vais pagar a tua parte daqui vai ser 150 mil. 150 mil vai pagar a outra parte. A 150 mil é a tua parte para começar a brigar. O cara para e diz, pô, 150 mil agora? Rapaz, vou tentar negociar mais um pouquinho. Aí ele tenta. Não, é verdade. E aí, isso gera eficiência contratual. Como a barreira para começar o litígio é maior, porque você cria você acaba fazendo com que as partes sentem, diz, bicho, olha, se a gente começar essa briga, eu vou pagar 150 mil para começar, tu vai pagar 150 mil para começar, a gente vai gastar um tempo lá. E mais, gente do mercado vai olhar para a minha conduta com uma lupa e vai olhar para a tua conduta. Tem certeza que fez tudo certinho? Como o cara daqui pensa, será que eu fiz tudo certinho também? E aí, a proporção de solução do conflito sozinho, quando tem cláusula compromissória, é infinitamente maior do que a proporção de resolução do conflito sozinho quando tem cláusula judicial.
Porque Entendi. o cara tem que. É uma barreira alta para o cara pular. Ele diz, pô, vou meter a mão no bolso para pagar 150 mil reais aqui num conflito de. Ou mesmo numa causa menor. Vou meter a mão no bolso para pagar 15 mil reais aqui numa briga de 50. E aí os caras vão analisar o que eu fiz. Será que eu estou redondinho no que eu fiz? Os caras vão passar centenas de horas analisando a minha conduta aqui. Uns caras que não é o juiz que tem 300 processos para despachar. O cara vai ser nomeado para o meu conflito. Ele é um cara que vai prestar atenção no meu caso. Talvez eu tenha umas coisinhas aqui que não estão perfeitas na execução do contrato. Talvez faça mais sentido eu ceder um pouquinho, o cara cede um pouquinho lá e a gente soluciona e o conflito anda. Então isso é um fenômeno recorrente. A simples existência da causa compromissória faz com que as partes consigam dar mais eficiência contratual aos pactos que celebram. Sim, sem dúvida. Meu amigo, me veio uma dúvida agora, e aí eu vou fazer a remissão ao ano 2000, quando uma legislação tentou inovar na CLT, eu sei que não é sua área, mas eu já só para contextualizar. E aí veio a regra de que, antes de se ajuizar uma reclamação trabalhista, necessariamente teria que se ter uma negociação perante as comissões, né, de conciliação prévia. Não é? Isso foi muito criticado e anos depois, em 2008, o Supremo considerou esse aspecto, né, como se fosse uma condicionante da ação inconstitucional por ferir o acesso à justiça. Né? Na sua visão, e considerando a legislação extraordinária, a legislação alienígena, existem países em que colocam a tentativa de conciliação, a tentativa de resolução por meios alternativos como uma condição de ação? Rapaz, nós temos... vamos lá. Na Escócia, o advogado, quando ele entra com a ação, ele é obrigado a juntar dentro dos documentos obrigatórios uma certidão que ele sugeriu para o seu cliente fazer mediação, fazer conciliação e fazer arbitragem, explicou as vantagens de cada um deles e o cliente se recusou. E, obviamente, como todos os sistemas de common law, se ele mentir nessa declaração, ele perde o OAB dele. Então, um exemplo. Outros exemplos. Qual é o estado, meu Deus? Pensilvânia, nos Estados Unidos. Nas causas até 50 mil reais, 50 mil dólares, perdão. Nas causas até 50 mil dólares na Pensilvânia, você só pode ir para o Poder Judiciário depois de submeter o procedimento a uma arbitragem. Aí você vai para a arbitragem. A parte que perde a arbitragem é que tem que iniciar uma ação no Poder Judiciário. Então, o que acontece? 90% dos casos abaixo de 50 mil dólares morrem na arbitragem. Eles criam uma arbitragem que ela não é obrigatória no sentido de que ela é recorrível no mérito. É uma arbitragem meio maluquinha, porque ela é recorrível no mérito, que normalmente não é. Você pode requestionar toda a decisão do árbitro, não só as questões formais, mas você força o cara a passar por esse procedimento privado de solução de conflitos antes de ir para o Poder Judiciário. No Brasil, a constitucionalidade da arbitragem essa está resolvida há muito tempo. Né? Aliás, em 2002, o STF ainda homologava a sentença arbitral estrangeira e teve uma moção de ofício dentro do STF, do Sepúlveda Pertence, para dizer que a arbitragem seria inconstitucional no Brasil por violação ao inciso 35, artigo 5º da Constituição Federal, que a lei não excluirá da precisão do Poder Judiciário a lesão, ameaça de lesão ao direito. Mas o que o STF concluiu é o seguinte: na arbitragem, não é a lei que exclui. Quando você olha para qual é a fonte órigo desse inciso da Constituição Federal, isso é um comando para o Estado, dizendo que o Estado estava proibido de reeditar atos igual a AI-5, em que proibia o Poder Judiciário de dar liminares em certas circunstâncias. Então, o comando que consta do inciso 35, artigo 5º da Constituição Federal, é um comando para o poder público, para o Estado, dizendo que o Estado não pode editar no Brasil uma norma que diz você só pode ir para o Poder Judiciário se você fizer A, B, C ou D. No entanto,
na opção das partes pela arbitragem, quando elas fazem essa opção, quem exclui da apreciação do Poder Judiciário a lesão, a ameaça de lesão de direito não é a lei, são as partes. No exercício da sua autonomia, da vontade, do direito de autorregulação do seu próprio direito. Então, as partes têm o direito de fazer isso. E aí, em 2002, veio a decisão, é uma sentença arbitral estrangeira do Reino da Espanha, que essa discussão de constitucionalidade de ofício foi iniciada dentro do STF e, inclusive, foi a partir de 2002, com essa decisão de constitucionalidade, que a arbitragem brasileira desinvestou e hoje esse mercado, o tamanho do mercado da arbitragem no Brasil hoje é um negócio assim, surreal. A última vez que eu vi a pesquisa da professora Selma, estava um negócio como 24 bilhões de reais o tamanho do mercado. 24 bilhões de reais. Eu uso, quem já viu palestra minha, eu gosto de usar esse exemplo. Se 1 milhão de segundos são 11 dias e meio, quanto tempo é 1 bilhão de segundos? 32 anos. Um negócio assim. A diferença de 1 bilhão para 1 milhão é um negócio estonteante. Então, um mercado de 24 bilhões de reais é um mercado gigantesco. Porque hoje, a arbitragem é o mecanismo padrão de solução de grandes conflitos no Brasil. Não por outra razão, mas porque nós, como sociedade, nós exigimos que nossos juízes sejam juízes de fast food, de McDonald's, de produção em massa. Porque a gente colocou o CNJ no cangote dos juízes, produção, estatística, decisão. Isso funciona para o casinho de dano moral, isso funciona para o casinho de acidente de trânsito, isso funciona para o casinho de busca e apreensão de veículo, porque todos eles têm modelo no computador. Todos têm modelo de computador. Mas vai pegar um conflito numa obra, vai pegar uma disputa societária de debêntures conversíveis em ações classe A, um evento de liquidação, vai pegar assim, aí você começa a entrar numa seara que não vai ter um modelo no computador para isso. E para o juiz, sentença é sentença. Para o CNJ, sentença é não interessa se o caso é altamente complexo, tem 30 volumes, ou se é um pedido de busca e apreensão de veículo porque não pagou a mensalidade. Então, nós forçamos os juízes a trabalhar com linha de produção, é natural que o juiz trabalhe com linha de produção. E o pessoal que vai para a arbitragem, os empresários tomam a decisão de dizer, não, bicho, eu não quero o meu processo, eu pago pelo meu serviço, mas eu não quero o meu processo de linha de produção. A analogia que eu sempre uso é a seguinte, Luciano, você tem plano de saúde? Tem. Por quê? Por que esse SUS é de graça? Você põe o seu filho, ele estuda em escola particular? Por que se tem educação pública de graça? Porque nós não confiamos no Estado para cuidar da educação dos nossos filhos, nós não confiamos no Estado para cuidar da saúde das pessoas que a gente ama, nós não confiamos no Estado para dar segurança para as pessoas que a gente ama. Não por outra razão, mas porque o orçamento do Estado é fixo e ele tem que atender quem bater na porta. Então, quando você tem um investimento fixo e uma demanda absolutamente livre de qualquer controle, o que vai sofrer é a qualidade. E é por isso que o SUS, você vai fazer cirurgia de coração no SUS de graça. Você entra na fila hoje, daqui a alguns anos, quando tiver tudo alinhadinho, der tudo certo, você vai fazer a cirurgia. Se você for fazer uma cirurgia no Albert Einstein hoje, você vai pagar por esse serviço, mas amanhã você está sendo operado por uma equipe altamente especializada, melhores especialistas do país, com melhores equipamentos, melhor hotelaria. Então você paga por esse serviço. Então, se nós não confiamos no Estado, por causa desse problema de qualidade, por causa da necessidade que o Estado tem de atender todo mundo da mesma forma, nós não confiamos nele para dar educação para os nossos filhos, para dar saúde para as pessoas que a gente ama, para cuidar da segurança da nossa família, por que a gente confia no Estado para cuidar do futuro dos nossos negócios? E é isso que o empresariado enxergou, e é por isso que o empresariado disse, não, tem essa solução que é uma solução privada. A arbitragem está para o Poder Judiciário como o Albert Einstein está para o SUS. A lógica é exatamente essa.
Não. Perfeito, meu amigo. Amigo, temos 9 minutos. E aí eu vou te fazer uma última pergunta, que não poderia deixar de ter. E aí, eu vi muito falar em termos que a própria nomenclatura de meios alternativos, né, já demonstra um certo Uhum. afastamento, né, um Sim. certo preconceito, e que muito tem se utilizado, pelo menos entre os profissionais da área, o termo meios adequados, né? Seriam os Uhum. meios, um dos meios mais adequados, inclusive o judiciário seria um dos meios adequados Sim, e sim, que vai sim, sim. depender do perfil de lead, né? O perfil de lead que vai te direcionar a qual meio adequado a resolver. É uma negociação, é uma conciliação, é uma mediação, é a arbitragem, é o judiciário que pode vir a Sim, sim, ser. sim, sim. Então, como essa pandemia e os seus efeitos, né, vai fazer com que essa roupagem dos meios alternativos realmente rompa esse paradigma, rompa essa fronteira e de fato se tornem meios alternativos perante a sociedade? E quais proveitos você vê que isso vai gerar tanto para o júri, hoje o jurisdicionado, como o próprio Estado através do seu poder judiciário? Rapaz, a beleza desse mercado, do mercado de meios adequados, é que ele depende da vontade das partes. Ele existe se as partes quiserem que exista. E é por isso o papel importante dos advogados nisso. Dos advogados entenderem que essa opção para os clientes deles é extremamente importante, porque se o advogado disser, eu não sei fazer isso aqui, ele pode entender que é de fato uma solução melhor, mas ele acaba não dando essa solução adequada para o cliente dele. Mas alguns exemplos. A mediação durante uma pandemia, ela resolve com uma velocidade. Uma mediação longa dura 2 meses. A mediação é um processo muito rápido, muito eficiente, e no final do dia não tira o poder das tuas mãos. Né? É quando você vai para o Poder Judiciário, eles mandam em ti da hora que tu começa, tu és mandado da hora que tu protocolas até a hora que vem a decisão. O dia que vai ser a audiência, onde é que vai ser, tudo, o que vai vir na decisão, tudo é um poder externo. Na mediação você retém Sim. isso. Né? E quando você retém isso, você retém também a Canorte. Vou te dar um exemplo. A Canorte lançou um programa para auxiliar no Covid, nas disputas decorrentes do Covid. Legal. Para quem é associado dos mantenedores da Canorte, ela está oferecendo mediação de graça para as disputas que decorram da Covid. Quem é associado, basicamente, a OAB é uma das associadas mantenedoras. Então, os advogados que tiverem conflitos, ou advogado, escritório de advocacia, que tiver conflito decorrente da pandemia, pode Sim. bater na porta da Canorte e fazer a mediação de graça lá com eles. Sim. Para os outros casos que não forem de mantenedores, ela conseguiu diminuir o custo da mediação para 50% do que seria o valor normal. Show de bola. Agora, pergunta quantas pessoas usaram esse serviço até agora. A procura foi baixíssima. Então, assim, mais uma vez, na questão cultural, nós precisamos entender que existem essas opções. Ela, Sim. mesmo sendo dada de graça, ela é usada muito pouca. Imagina quando você tem que remunerar o serviço. Então, nós temos que entender quando que vale a pena. A arbitragem não é a panaceia de todos os males, não vai resolver todos os problemas do planeta. A mediação não é a panaceia de todos os males, não vai resolver todos os problemas do planeta. O judiciário não é. Mas cada um tem o seu papel. Se o que eu quero eu quero um precedente, eu quero uma decisão que o STJ diga que eu estou certo, a minha tese jurídica tem que prevalecer, eu quero dizer para o mundo que eu estou certo, vai para o judiciário. Vai demorar mais lá, mas lá você vai ter um acordo dizendo, numa sessão pública, dizendo se você está certo ou se você está errado. Isso que eu quero Sim. cara, eu quero resolver o meu problema. A gente não consegue negociar, não tem solução. Eu quero a decisão eficiente que resolve o meu problema. E se eu tiver certo, eu pago. Se eu tiver errado, se eu tiver certo, eu quero receber. Se eu tiver errado, eu pago. Mas eu quero resolver e quero tocar minha vida. Porque eu sou empresário, eu não vivo de conflito, eu vivo de empreender. A arbitragem é a solução para o caso.
cara, eu quero solucionar meus conflitos, mas eu não quero abrir mão de poder dizer o que vai ser a solução final. É para mediação é uma opção. Como tem outras, obviamente a gente não exauriu aqui, tem dispute board, tem vários outros desenhos de mecanismo de conflito, mas, enfim, papel muito nosso. Aí, fazendo meia-culpa, nós como OAB, nós como advogados, a OAB tem feito um trabalho bonito. A OAB do Amazonas criou a competição de arbitragem local aqui em 2014, que tem ajudado a fomentar a divulgação da arbitragem localmente, tem tentado criar consciência em relação a isso, é mantenedora da Canorte, a OAB está fazendo o papel dela, mas a gente continua formado, deformado e conformado na beligerância do nosso ensino jurídico e não tem a coragem de dizer para os nossos clientes, cara, bora tentar, bora ver, bora. Então, não precisa nem ser com um cliente grande, pega, cara, meu caso pessoal, eu vou fazer isso aqui. Os meus contratos de honorários do escritório tem cláusula compromissória, e tem cláusula compromissória com algumas experiências, no sentido de eu posso testar algumas coisas, porque é comigo, não é com o cliente. Né? E tem cláusula de arbitragem. E no dia que... Nunca tive nenhum conflito com o cliente, graças a Deus, e que ele permita que continue assim. Desde que o escritório nasceu, a gente está aí desde 2000 atuando, 2002 na configuração atual, nós nunca litigamos com cliente nenhum. Mas no dia que eu precisar fazer isso, eu vou fazer isso na arbitragem, vou fazer isso longe dos olhos públicos, eu vou fazer isso com alguém que conhece o mercado. Eu tenho milhões, que é uma das enormes vantagens, né? De não fazer isso em público, porque a vantagem espetacular da arbitragem não só a descrição, eu não consigo sentar num computador domingo à noite e fazer a busca pelo teu nome para ver os conflitos que tu está tendo, se eles estão na arbitragem, porque a instituição não dá essa informação e normalmente o procedimento é sigiloso. Então, para briga societária, por exemplo, todo contrato societário que não tem cláusula compromissória, o advogado que assinou devia pegar um puxão de orelha, se pelo menos não sugeriu. Porque briga de sócio, quando o sócio briga publicamente, só uma empresa muito sólida sobrevive. Ao passo que você pode ter uma empresa que está tendo conflito societário, mas ninguém está sabendo, porque esse conflito societário está acontecendo portas fechadas, numa câmara de arbitragem, e só os sócios envolvidos sabem que isso existe. Meu amigo, nossa conversa renderia ainda um segundo tempo, um terceiro tempo, mas o Instagram ele é muito inflexível em relação a isso, mas certamente eu vou te convidar para uma nova. Eu agradeço muito essa sua hora de tempo. Foi uma honra e um prazer de bater um papo com você de forma tão informal e da mesma forma tão engrandecedora, viu? Grande abraço, Daniel. Grande abraço, mais uma vez, muito obrigado. As últimas palavras são suas, meu amigo. Só fico muito honrado pelo convite. É um tema que eu gosto de falar sempre, eu muito feliz de falar. E agradecer para todo mundo que tá aqui prestigiando, agradecer a todo mundo que está aqui tirando o seu tempinho nessa pandemia de lives que a gente tem hoje em dia, para poder entender um pouquinho de arbitragem, mediação, pequena administração de conflitos. Oi, Ana. Minha prima tá falando aí. Alguns alunos seus aí que mandaram um abraço. Para quem perguntou, a live vai ficar salva assim no IGTV. Quem não conseguiu assistir integralmente, pode ir lá que vai conseguir ter a felicidade de ouvir as palavras aí que nos brindaram hoje com o professor Daniel. Mais uma vez eu agradeço, tá bom? Grande abraço. Tchau, gente.